Muito antes de brilhar nos glamourosos tapetes vermelhos de Hollywood, a trajetória de Ally McGraw rumo à fama começou em Bedford Village, Nova York. Sua infância foi marcada por um ambiente familiar turbulento, em grande parte devido à grave luta de seu pai contra o alcoolismo. As constantes discussões entre seus pais a afetaram profundamente, causando sérios problemas de autoestima durante seus anos de formação. Buscando uma saída, McGraw decidiu seguir a carreira de modelo. Apadrinhada pela lendária editora de moda Diana Vreeland, ela navegou com sucesso pela indústria da moda, o que acabou abrindo caminho para sua estreia no cinema em 1969, no filme Goodbye Columbus. Como a comédia romântica alcançou enorme sucesso comercial, os executivos da indústria rapidamente notaram a inegável presença de McGraw em cena. Nessa mesma época, ela cruzou o caminho de Robert Evans, o influente chefe de produção da Paramount Pictures. Reconhecendo uma qualidade rara e cativante na estrela em ascensão, o renomado produtor tomou a decisão crucial de escalá-la para o drama que estava por vir, Love Story. Lançado nos cinemas em 1970, o filme se tornou um marco cultural importantíssimo, imortalizado para sempre por seu slogan trágico e icônico sobre o amor significar nunca ter que pedir desculpas. Arrecadando mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, o sucesso estrondoso catapultou McGraw para o topo da realeza de Hollywood dos anos 70. Interpretando a estudante universitária Jenny, cujo destino trágico a levou a conquistar profundamente o personagem de Ryan O'Neal, ela consolidou sua reputação como uma das principais atrizes da época. Longe das câmeras, sua relação profissional com Evans rapidamente se transformou em um profundo romance. O casal se casou em 1969 e 2 anos depois comemorou o nascimento do filho, Joshua. Para observadores externos, McGraw tinha uma vida absolutamente perfeita, uma carreira de atriz florescente, um cônjuge muito influente e a profunda satisfação de formar uma família. No entanto, o destino tinha um caminho completamente diferente planejado para ela. Em 1972, a indústria do entretenimento aguardava ansiosamente por The Getaway, um thriller de ação intenso dirigido por Sam Peckinpah e estrelado pelo ícone mundial Steve McQueen. Ironicamente, foi Evans quem conseguiu que sua esposa contracenasse com McQueen, uma escolha de elenco fatídica que alteraria para sempre o rumo de sua vida. Inicialmente, McGraw demonstrou relutância em aceitar o trabalho, citando preocupações sobre passar tempo longe de seu filho pequeno. No entanto, como ela revelou francamente décadas depois, em sua autobiografia de 1991, Moving Pictures, sua hesitação subjacente provinha de uma fonte completamente diferente. Ela possuía um medo intuitivo em relação ao perigo de colaborar tão intimamente com um homem como McQueen. Ela reconheceu abertamente que sabia desde o início que certamente se encontraria em sérios problemas com o ator. Sua premonição provou-se notavelmente precisa, preparando o terreno para um caso que mudaria sua vida no set de The Getaway. Ao chegar ao Texas em 1972 para as filmagens, McGraw ainda estava legalmente ligado a Robert Evans, enquanto Steve McQueen reinava como um titã do cinema internacional. 12 anos mais velho que McGraw, McQueen projetava a energia singular de um sobrevivente que havia superado obstáculos intransponíveis. Tendo vencido uma juventude traumática marcada pela negligência parental, ele ascendeu para se tornar o anti-herói por excelência das telas de cinema, personificando perfeitamente o magnetismo bruto, a rebeldia e uma aura de perigo. Os cinéfilos o veneravam como o rei do estilo, um ator que fundia sem esforço sua obsessão da vida real por corridas de alta velocidade e motocicletas em seus personagens fictícios. Para McGraw, seu charme era irresistível e absolutamente poderoso. Desde o primeiro contato, a tensão palpável entre eles era impossível de ignorar.
Com o tempo, ela descreveria a dinâmica entre eles como puramente química, observando que a mera entrada dele em qualquer sala atraía a atenção absoluta de todos os homens, mulheres e crianças presentes. Sua aura avassaladora dominava o ambiente ao seu redor e, apesar dos votos matrimoniais com Evans, a atriz se viu imediatamente envolvida na órbita caótica de McQueen. O romance ilícito começou poucos dias após o início das filmagens no Texas, transformando-se rapidamente no escândalo mais comentado do mundo do entretenimento. A incessante cobertura da mídia sobre o envolvimento dos dois fora das telas só aumentou a curiosidade do público por The Getaway, impulsionando o filme a um enorme sucesso de bilheteria. No entanto, enquanto o público e os repórteres de tabloides consumiam avidamente a narrativa explosiva dos dois co-protagonistas, as consequências privadas de suas ações se mostraram profundamente complexas e destrutivas. Antes do fim de 1972, McGraw iniciou oficialmente o processo de divórcio contra Evans, causando um grande impacto em toda a indústria. O poderoso produtor, que havia sido fundamental para a ascensão dela ao estrelato, sentiu-se completamente traído e devastado pela infidelidade. A dramática dissolução do casamento foi posteriormente dramatizada como um enredo secundário em The Offer, uma série de televisão da Paramount Plus que narra as experiências de Evans na produção de O Poderoso Chefão. No verão de 1973, Steve McQueen e Ali MacGraw oficializaram a união. Embora o público visse o casamento como o conto de fadas perfeito para celebridades, a realidade privada do casal estava longe de ser tão romântica. Antes de trocarem votos, McQueen obrigou MacGraw a assinar um rigoroso contrato pré-nupcial, garantindo que ela não teria direito a nada de sua fortuna caso se separassem. De forma ainda mais restritiva, ele exigiu que ela abandonasse completamente sua profissão. Consequentemente, no auge de sua popularidade, MacGraw abandonou a indústria cinematográfica para atender às exigências de seu novo marido. Posteriormente, ela confessou que um profundo medo de ser abandonada por ele motivou esse enorme sacrifício, forçando-a a suprimir suas aspirações profissionais. A fase inicial da vida doméstica deles em Malibu projetava uma ilusão de paraíso. Os recém-casados se instalaram em uma propriedade privada à beira-mar, passando os dias caminhando pela costa, fazendo churrascos informais e recebendo um círculo íntimo de amigos. De uma perspectiva externa, eles personificavam o casal perfeito de Hollywood. No entanto, longe dos holofotes, sérias fissuras em seu relacionamento emergiram rapidamente, definidas principalmente por controle, inveja e sacrifício. McQueen ainda lutava contra profundas feridas psicológicas infligidas durante sua juventude. Tendo sofrido abandono pelo pai e rejeição pela mãe, desenvolveu uma intensa paranoia e desconfiança, particularmente em relação às mulheres. Essas ansiedades profundamente enraizadas manifestaram-se agressivamente em seu casamento com MacGraw. Ela mais tarde relatou seu possessivo implacável, observando que seu temperamento se inflamava se ela simplesmente olhasse na direção de outro homem. Em uma reviravolta hipócrita, no entanto, McQueen se envolvia descaradamente com outras mulheres, gerando rumores generalizados de suas próprias infidelidades persistentes ao longo da união. Abrir mão de suas aspirações cinematográficas provou ser uma concessão agonizante para MacGraw. Naquela época, McQueen detinha o título de ator mais bem pago do mundo e a proibiu explicitamente de ter seu próprio emprego. Décadas depois, ela refletiu sobre como a estrela de cinema mais famosa do mundo se recusava terminantemente a ter um cônjuge que trabalhasse. Movida por uma intensa devoção e um medo avassalador de uma separação, ela virou as costas para Hollywood. Trocando estreias no tapete vermelho e leituras de roteiros por tarefas domésticas, ela se dedicou inteiramente a administrar a casa, cuidar de seu filho Joshua, fruto de um casamento anterior, e atender a todos os caprichos de McQueen. Nas páginas de sua autobiografia, ela confessou ter incorporado completamente os papéis de empregada doméstica,
cozinheira e dona de casa comum e submissa. Com o tempo, o profundo isolamento cobrou um preço mental severo. Embora seu amor por McQueen permanecesse forte, seu domínio sufocante a fazia sentir-se perpetuamente aprisionada. O ambiente foi ainda mais envenenado por sua dependência desenfreada de substâncias. Seu notório apetite por bebida e narcóticos aumentou, o que inadvertidamente desencadeou a própria decadência de McGraw no alcoolismo. Uma parceria que havia começado com paixão ardente deteriorou-se gradualmente em uma dinâmica tóxica, sufocada por desconfiança, fúria e amargura silenciosa. À medida que se aproximava de meados da década de 1970, a ilusão do romance perfeito entre eles desmoronou completamente. A casa em Malibu, inicialmente um refúgio de paz, transformou-se em um ambiente carregado de hostilidade silenciosa e estresse palpável. Refletindo sobre essa época sombria, McGraw revelou que vivia com o medo constante de ser abandonada caso ousasse expressar seus verdadeiros sentimentos. Consequentemente, em vez de lutar pelo seu próprio bem-estar, ela escolheu o silêncio e suportou o sofrimento. Em 1976, as imensas fissuras em seu casamento tornaram-se impossíveis de esconder, refletindo a espiral descendente pessoal de McQueen. Para o público em geral, as páginas de revistas e os cartazes de cinema ainda o promoviam como o rebelde supremo e inquebrável do cinema. A figura icônica que inspirou inúmeras fantasias de libertação ao dirigir um Mustang em Bullitt ou saltar de moto em A Grande Fuga. A portas fechadas, no entanto, seu comportamento era completamente desprovido desse verniz heróico. A dependência química havia tomado conta de sua vida. Ele desaparecia rotineiramente por várias noites seguidas, entregando-se a excessos imprudentes de narcóticos e álcool, para só então retornar à residência em um estado de paranoia instável ou distanciamento emocional. Tendo já sacrificado sua autonomia pessoal para agradá-lo, McGraw achou o isolamento resultante absolutamente devastador. Buscando uma fuga de sua agonia emocional, ela aumentou significativamente seu próprio consumo de álcool, um mecanismo de enfrentamento que apenas a afundou ainda mais em uma profunda depressão. Os constantes sussurros sobre seus casos extraconjugais corroeram lentamente sua sanidade. Fofocas sobre seus envolvimentos com várias mulheres circularam rapidamente por toda a indústria do entretenimento. Inicialmente, ela se refugiou na negação, tentando desesperadamente acreditar que o parceiro charmoso por quem se apaixonara ainda existia em algum lugar sob sua aparência caótica e agressiva. Eventualmente, porém, as crescentes evidências e os boatos da indústria se tornaram insuportáveis. O constrangimento público resultante foi absolutamente devastador. Dominada por sentimentos de rejeição e carente de afeto básico, McGraw revelou mais tarde que acabou buscando afeto em outros homens fora do casamento. Um relacionamento nascido de uma paixão avassaladora havia se transformado em um ciclo tóxico de infidelidade mútua e ressentimento, onde cada nova transgressão causava mais danos que a anterior. Chegando ao seu limite em 1977, a tolerância de McGraw evaporou completamente. Ela informou McQueen de sua intenção de retomar a carreira de atriz e ressuscitar a vida profissional que havia abandonado no auge de sua fama. Essa admissão representou muito mais do que apenas uma necessidade de emprego. Foi uma poderosa recuperação de sua própria identidade após anos de submissão forçada. Sua resposta foi brutalmente gélida e definitiva. Como documentado pelo biógrafo Mark Elliott, McQueen afirmou categoricamente que se ela optasse por trabalhar, eles entrariam com o pedido de divórcio imediatamente. Esse ultimato arrepiante destruiu completamente qualquer fantasia que ela ainda tivesse sobre o relacionamento. Confirmou sua maior angústia, a de que seus desejos pessoais e sua autonomia não tinham absolutamente nenhum valor aos olhos dele. Decidida a reconquistar sua independência, McGraw aceitou o papel principal em Comboio, reencontrando-se com o diretor Sam Peckinpah. Aceitar esse trabalho fechou definitivamente as portas para salvar seu casamento.
Apesar de uma breve tentativa de reparar o vínculo abalado, toda a confiança que ali se encontrava havia desaparecido por completo. Em 1978, um casamento de 5 anos, marcado tanto por possessividade sufocante quanto por um romance intenso, chegou oficialmente ao fim em divórcio. Apenas 2 anos após a separação, uma tragédia absoluta se abateu sobre eles. Em 1980, o ator de 50 anos sucumbiu ao mesotelioma pleural, uma forma agressiva de câncer associada à exposição e exposição ao amianto. Seu rápido declínio físico e subsequente falecimento causaram grande comoção na indústria cinematográfica e devastaram completamente seu círculo íntimo. Para McGraw, o processo de luto foi incrivelmente complexo. Apesar das infidelidades mútuas, da raiva explosiva e das profundas cicatrizes emocionais, seu amor por ele permaneceu intenso. Refletindo sobre a perda muitos anos depois, ela expressou comoventemente o desejo de que pudessem ter alcançado a sobriedade e envelhecido juntos. Esse sentimento de tristeza ressaltou o belo futuro que lhes foi negado, um destino compartilhado completamente destruído pelo vício, pelo orgulho obstinado e por uma morte prematura. Navegar pela vida após a morte de McQueen envolveu uma jornada árdua através do vício, da reabilitação e, por fim, da reinvenção. Na época de seu falecimento, em novembro de 1980, McGraw tinha apenas 41 anos. Apesar da separação legal, ela se sentia como uma viúva em luto, profundamente traumatizada por sua ausência repentina. Tendo passado anos aterrorizada com a possibilidade de ele a deixar, ela se viu completamente despreparada para a absoluta permanência de sua morte. Mesmo com a natureza tóxica da separação, sua intensa adoração por ele fez com que sua morte criasse um vazio persistente e assombroso em sua alma. O imenso trauma do passado compartilhado e a irreversibilidade da perda alimentaram fortemente sua crescente dependência da bebida. Profissionalmente, ela tentou seguir em frente, conseguindo papéis em projetos como o já mencionado filme Convoy, 1978, e eventualmente uma participação de 14 episódios na popular novela Dynasty, em 1984. No entanto, o brilho do início de sua carreira havia se dissipado completamente. O cenário do entretenimento havia evoluído, deixando-a com opções limitadas de trabalho ou até mesmo demissão. Além disso, sua motivação interna para lutar por destaque em um meio que antes a celebrava como sua mais brilhante nova estrela havia desaparecido por completo. No início da década de 1990, seus demônios internos a levaram a um ponto de crise absoluta. A bebida havia se transformado de um conforto temporário em uma prisão sufocante. Reconhecendo a trajetória destrutiva de seus hábitos, McGraw internou-se no Centro Betty Ford para reabilitação. Durante sua estadia, ela iniciou a árdua jornada de recuperação, forçando-se a lidar com sua dependência química, além dos profundos danos psicológicos infligidos por seus casamentos anteriores, seu potencial de atriz sacrificado e sua era caótica com McQueen. Esse ponto de virada crucial lhe permitiu finalmente retomar o controle de seu destino após décadas de instabilidade implacável. Em 1991, ela lançou sua tão aguardada autobiografia, Moving Pictures. Elogiada por sua honestidade crua e intransigente, a narrativa expôs as realidades de sua infância traumática, seus relacionamentos amorosos turbulentos e o preço severo da fama mundial. O livro de memórias rapidamente alcançou o topo das listas de best-sellers, conectando-se profundamente com os leitores que reconheceram suas próprias lutas contra a dor, o luto e o abuso de substâncias em suas palavras. Em 1994, ela tomou a decisão definitiva de abandonar Hollywood completamente, mudando-se para as paisagens serenas de Santa Fé, Novo México. Trocando os sets de filmagem caóticos por uma existência tranquila centrada em práticas espirituais, no cuidado com seu jardim e na pintura,
McGraw finalmente encontrou uma verdadeira restauração longe do glamour da indústria do entretenimento. Agora residente em Santa Fé, McGraw conquistou a profunda tranquilidade que lhe havia escapado durante a maior parte da vida adulta. Protegida das câmeras, dedicou-se inteiramente à sobriedade, priorizando o bem-estar holístico e abraçando o minimalismo. Sua rotina diária passou a incluir meditação e yoga, o cuidado com o jardim de sua propriedade e o conforto na companhia de seus animais. Após uma vida marcada por turbulências implacáveis, percebeu que a cura autêntica exigia isolamento silencioso e profunda quietude. Hoje, ela celebra com orgulho mais de 30 anos de sobriedade contínua, uma conquista que antes considerava inatingível. Refletindo sobre sua evolução, ela observou que costumava gastar sua energia reescrevendo a história ou fantasiando sobre o futuro, mas atualmente se concentra inteiramente em viver cada dia ao máximo de seu potencial, sentindo-se incrivelmente grata. Optando por priorizar sua própria descoberta pessoal, McGraw escolheu nunca mais se casar. Em vez disso, amizades profundas se transformaram em seu principal sistema de apoio. Isso incluiu um reencontro emocionante com seu ex-colega de elenco de Love Story, Ryan O'Neal. A dupla retornou triunfalmente aos holofotes em 2016 para uma turnê teatral de Love Letters. A química natural e espontânea entre eles no palco transportou instantaneamente o público de volta à magia que os tornou famosos. Para a atriz, no entanto, o reencontro apenas reforçou a bela realidade de que certos laços podem sobreviver mesmo quando a vida muda drasticamente. Além disso, ela canalizou suas paixões artísticas em novos projetos. Em parceria com a EBU, um coletivo internacional de moda dedicado a colaborar com artesãs do mundo todo, ela ajudou a criar linhas de vestuário com o objetivo de valorizar o artesanato tradicional e promover o empoderamento feminino. Para uma mulher que antes sacrificava suas próprias ambições para se encaixar no mundo de um parceiro controlador, essa empreitada criativa simbolizou uma poderosa oportunidade de trilhar um caminho independente baseado na autossuficiência em vez do sacrifício. Mesmo agora, aos 85 anos, ela permanece notavelmente transparente em relação ao seu passado. Ela nunca tenta negar a atração magnética irresistível que sentia por Steve McQueen, reiterando a química entre eles e reconhecendo que pressentia um desastre iminente desde o primeiro encontro. Ao mesmo tempo, ela se recusa a romantizar os capítulos sombrios que se seguiram. Ela afirmou abertamente que o tempo que passaram juntos foi dividido entre momentos espetaculares e outros terríveis, rejeitando firmemente qualquer rótulo de vítima, ao mesmo tempo que reconhece o forte contraste entre seus momentos mais maravilhosos e os mais horríveis. Essa autenticidade inabalável elevou sua narrativa muito além dos clichês de Hollywood. Ali McGraw transcendeu completamente seu legado como a jovem de Love Story. Hoje ela se destaca como uma sobrevivente resiliente que navegou pelas águas traiçoeiras da fama, por decepções amorosas devastadoras, por um vício severo e por perdas profundas, emergindo, por fim, com a força necessária para compartilhar sua verdade sem retoques. Suas lembranças de McQueen permanecem uma tapeçaria complexa de profundo afeto e dor lancinante, servindo como um comovente testemunho de que até mesmo os romances mais glamourosos entre celebridades podem esconder lutas privadas excruciantes. O que você acha da coragem dela em compartilhar essas revelações profundamente pessoais décadas depois? Compartilhe sua perspectiva na seção de comentários abaixo e não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes e inéditas de Hollywood.